Pronto, tá, pessoal? Vocês já podem, a gente já pode fazer a chamada, tá certo? Você já sabe como funciona. Nome e número. Nome, número e turma, né? Porque são duas turmas, né? Algumas pessoas não estavam colocando o nome da turma, mas coloca, tá certo? Tipo, Duda, número 6, quinto B. Pronto, pode ser assim. Pronto, desse jeito aí, Duda. Algumas pessoas estavam esquecendo, né? Na hora que eu fiz a chamada, tava difícil saber de qual turma era. Pronto, tá. Vamos se adiantando, né? O que, que a gente tem para hoje? Pessoal, a gente tem o seguinte. A gente vai fazer a correção, tá? Da atividade passada. A gente vai aprender algumas coisas diferentes, tá? A gente vai fazer algumas atividades orais, tá certo? Como vocês sabem, eu gosto de ouvir vocês falando e eu vou criar a participação de alguns de vocês, tá bom? Mas, para se adiantar, né? A correção que a gente vai fazer da atividade passada, ela corresponde à página 54, tá? Página 54, certo? Eu vou até deixar aqui também no chat. Page 54. Então, todo mundo, né, vai pegando esse livro de inglês, página 54. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem em sala. 25, né? 25. Está faltando muita gente. Bastante. Professor, todo que tem na sala aqui é 33. Sim, aham, tá faltando, mas tá faltando muito mesmo. Ô, Kaique. Kaique, né, que falou? Sim. Ah, sim, pronto. É porque a voz, às vezes, a gente não identifica de cara, mas tá entrando, né? Foi o Gabriel que entrou, certo. Tá, o pessoal que foi entrando agora, que eu acabei de aceitar, que eu acabei de dar permissão, vai aproveitando e já vai colocando também, tá? Seu nome e seu número aí no chat. Eu aceitei umas 3 pessoas que acabaram de entrar. Pra gente não perder, tá certo? Pra quem entrou não perder a chamada. Porque eu vi que tinha gente perdendo a chamada, tá certo? E a gente tava esquecendo de colocar o nome. Eu tava entrando atrasado, mas não tava nem colocando o nome. Pronto, tá? Pois vamos começar, né? Para não ter mais demora, eu vou apresentar uma tela para vocês, tá? Uma tela em branco, daquele jeito para a gente ir completando conforme as respostas de vocês, tá bom? De acordo com a correção. Deixa eu aceitar aqui mais gente entrando. Pronto, pessoal, só me confirme no chat. Vocês estão vendo a tela? Tá dando para ver, tá claro? Sim. Pronto, muito bem. Tá? O que, que a gente tinha que fazer na nossa página 54? A atividade por si só, ela pedia para que a gente completasse com as palavras corretas para falar da posição dos objetos, certo? Só que, o que foi que eu pedi? Eu pedi para que a gente, como a gente tinha aprendido, na verdade, a construir algumas perguntas em inglês, o ideal seria o quê? Que você também fizesse essa pergunta. Você escrevesse uma pergunta, né? Onde estavam esses objetos, e depois disso você respondia normalmente com a preposição certa. Só para a gente recapitular, tá? Só para a gente não esquecer, para ver se vocês estão ligados mesmo. Quando a gente vai fazer uma pergunta de onde está alguma coisa, qual é a primeira palavra? Vocês podem ir usando o chat, tá certo? Qual é a primeira palavra que a gente usa? Vocês lembram? Tem uma palavrinha que a gente sempre vai usar ela. Qual é? Hudson. Muito bem, Hudson. Muito bem, Kaique. Parabéns, cara. Isso aí. A gente usa a palavra where, tá certo? Deixa eu aumentar aqui a tela mais ainda. Pronto, a gente usa a palavra where, que significa onde. Pronto, muito bem. Onde? Beleza. Agora vamos fazer um teste, ver se vocês se lembram. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu quero construir a seguinte pergunta. Onde está a bola? O que, que eu farei? Eu coloco primeiro a palavra onde, né? Porque isso aqui a gente já aprendeu, então eu sou where. Qual é o próximo passo? Onde está... Então a próxima palavra é o verbo to be, né? Onde está a bola? Esse está seria que palavrinha? Muito bem, Duda. Muito bem, Duda. Mandou bem, mandou bem. Where is the ball? Só lembra que a gente pronuncia ball como se fosse um O, mas a escrita é com A mesmo, tá certo? Mas Duda, arrasou, tá? Isso é mesmo. Where is the ball? Onde está a bola? Muito bem, então vocês lembram, né? Então, foi bom, era só para recapitular mesmo, para a gente refrescar a nossa memória. Pois vamos lá.
primeiro a gente já fez, né? Que é sobre as frutas, né? A gente falou, where are the fruits, né? Onde estão as frutas? Nós já fizemos esse. Aí a resposta que ficou para casa. Como é que fica a resposta das frutas? Qual é a palavra que a gente vai usar para indicar a posição das frutas? Under, Kaique, algumas pessoas colocaram under. Alguém mais colocou uma resposta diferente? Além de under, porque under é abaixo, né? Ó, então tá dividido, né? Alguns under, outros colocaram on e outros colocaram in, certo? Pois vamos lá, vamos responder, né? Se a gente reparar, as frutas, elas estão dentro de uma bacia, na verdade, né? É uma basket, né? É uma bacia. Então, como elas estão dentro, pelo menos a maioria, porque é engraçado, tem uns que estão do lado de fora, né? Mas a maioria tá dentro. Se tá dentro, a gente sempre lembra de usar o in, tá certo? Então, por mais que elas estejam em cima, né, o Alonso? Porque de fato elas estão em cima. Se você para pensar, elas estão em cima da basket, né? Da, da, dessa cesta. Só que no caso ela tá mais dentro do que em cima. Então a gente coloca in, tá certo? Então a primeira é in. E se a gente quisesse construir uma frase mais elaborada, mais bonitinha, né? Mais no inglês mesmo, nós diríamos o seguinte: as frutas estão na cesta. Se eu quisesse fazer isso, ficaria assim, tá? Só para a gente treinar. The fruits, né? As frutas estão. Ah, de novo aqui a gente vai lembrando lá do nosso verbo to be, né? Se são as frutas é elas, né? Então, the fruits. Professor, tem que Bem, colocar isso aí ou é só colocar aí mesmo? só o in tá certo, tá certo? Tá bom? O in já basta. Mas a gente tá aqui colocando a frase inteira só pra gente praticar mesmo, beleza? Mas só o in tá ok. Are in the basket. Pronto. Ficar essas rugas na frase inteira, né? As frutas estão na cesta. The fruits are in the basket. Tudo bem? Vamos para a próxima, né? Vamos nesse daí do sofá, tá? Se a gente fosse fazer uma pergunta com essa frase, né? Pelo que a gente vê, tem alguns objetos em cima do sofá. Como é que a gente faria uma pergunta de onde estão esses objetos? Claro, a gente começaria com where, claro, né? Mas ficaria como? Where the book is, where are the books? Professor, eu troquei ali, eu acho, professor. Eu troquei ali caso que o Oi? corretor. Professor, eu troquei ali sem querer, caso que o meu corretor, professor, ele tá corrigindo as palavras em inglês pro português. Eu troquei ali sem querer. Ah, você trocou a ordem, eu vi, tá? Tranquilo, tá? Mas vamos lá, a gente tá falando. Para começar, a gente identifica. O objeto que a gente vai perguntar onde está é o livro. Quantos livros a gente tem aí? A gente só tem um, tá certo? Vamos se lembrar que é no singular, porque só tem um livro aí. Pelo menos eu só estou vendo um. Então, a gente diria o quê? Onde está o livro, tá? Então, where is, né? Porque o nosso está. Não estão, porque pelo menos só tem um livro aqui, né? Where is the book? Where is the book? Pronto, cara. Depois a gente completa, tá certo, cara? A gente tá indo aos pouquinhos mesmo, tá bom? Where is the book? Onde está o livro, né? Se você quisesse fazer, por exemplo, essa pergunta com esse lápis, você poderia construir assim, porque a gente vê que tem um lápis ao lado, né? Você poderia dizer assim, where is the pencil? Onde está o lápis? Mas agora a pergunta difícil, tá, para vocês. E se eu quisesse perguntar assim, onde estão o lápis e o livro? Se eu fosse incluir os dois na pergunta, como é que ficaria? Um desafio para vocês. Onde estão o livro e o lápis? Como é que ficaria isso? Alguém se arrisca aí no chat? Onde estão o livro e o lápis? Professor, Oi. esse dever aí, o senhor está dizendo a 54, eu não tinha feito, mas agora eu fiz. Tá certo. Se não fez, vai fazendo com a gente, tá bom? Vai corrigindo junto com a gente. Mas acabei de fazer agora. Ah, tranquilo. Então você tá fazendo tudo bem, tá certo? Isso. Pronto. Qual é Oi, a Brian. A página é 54, Brian. 54, tá bom? Ó, eu tô vendo aqui algumas respostas no chat. Tá interessante. Interessante. Então vamos lá.
primeiro vamos pensar, né? Onde estão o livro e o lápis e o livro. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que está no plural, né? A gente está falando de dois objetos. Então, o verbo to be que a gente vai usar nesse caso é o que a gente usa para o plural, tá certo? Então, a gente não poderia colocar o is, porque esse is a gente usa no singular, né? Where is é onde está. Mas como são mais de um objeto, é onde estão. Até muito bem, Duda colocou o are certinho. João Pedro também, tá? Isso mesmo. Where are, tá certo? The book and pencil. Ficaria assim. Ou the pencil and book, você poderia escolher. Ou você poderia, se quisesse, colocar um artigo também aqui, né? Onde está o livro e o lápis, também poderia ser assim. O que importa é o que está bem aqui, ó, nesse verbo to be. Porque eu estou falando de um livro e de uma caneta. Ou, desculpa, de um lápis. Então, já dá para ver que isso aqui não é singular, isso aqui é plural, tá bom? Então, fica assim, where are the book and the pencil? Muito bem. E a preposição correspondente, né? Qual seria a preposição que a gente usaria aí? Nessa... On. Muito bem. A gente usaria on, porque ele está em cima do sofá. Tudo bem, Duda. Ô, Duda, a gente está na página 54, tá certo? Página 54. Ó, tem duas dúvidas. Só uma dúvida. Quem é Eduardo Nogueira? Eu achei que Eduardo Nogueira era a Duda 2. Quem é Eduardo Nogueira? Que tá com o nome? É a Duda 1, a Duda 2 ou é outra pessoa com o nome? Ah, é a Duda 1. Ah, porque você mudou. Ah, entendi. É porque você mudou o nome. Porque era Elane, né? Ah, sim. Tudo bem, tá? Oi, Brian. Eu diferencio as Duda com a Duda grande e a Duda pequena. Eu sempre falo Duda number 1 e Duda number 2. Eu sempre falo assim. Pronto, tudo bem, Duda. É o seu mesmo, né? Certíssimo. Vamos lá, né? Então a gente usa on mesmo. Se a gente fosse colocar uma frase, né? Pra gente testar a nossa fluência, né? Os livros, né? O lápis e o caderno, desculpa, o livro, estão no sofá. Se a gente fosse fazer uma frase assim, né? Então a gente colocaria o seguinte: The book and the pencil, o livro e o lápis, caso como são dois, estão, né? On the sofa, como a gente já tinha aprendido em outros capítulos, né? Sobre as mobílias da casa. Então, the book and the pencil are on the sofa, tá? Mas vamos lá, mas é on mesmo. Para a próxima, a gente tem... Oi. Botou as respostas no chat. Eu tô colocando, tá aparecendo na tela aqui, ó, tá? Certo? Tô deixando aparecer no chat, por exemplo, a primeira era in, que tá aparecendo aqui, eu até vou deixar marcado, ó. In, que é a primeira. Vou deixar o número 1 bem aqui, para in. Aqui vai ser o 2. Pronto, Brian? Tô colocando assim. Pronto, pois vai ajeitando aí, certo? A gente vai para a próxima, né? A próxima é esse da mesa, tá? Para começar, qual a pergunta que vocês fizeram? Fazendo uma pergunta aí nesse sentido. Qual foi a pergunta? Where is the school bag? Where are the objects? The school object. Onde são os objetos escolares? Mas especificamente, João Pedro. Especificamente nessa imagem. Então, você poderia colocar objetos escolares, porque isso incluiria tanto o caderno como a mochila também. Seria uma opção, tá? Seria uma opção. Acho que não tem problema. No caso, alguém está falando de Gabriela, optou por colocar só um objeto, né? Where is the school bag? Tá certo também, porque você está pegando só a school bag, não tem problema, tá bom? Pronto, vamos fazer os dois. Ô, Duda, depois pergunte, Duda. Sem problema, Duda. Não fique sem entender, não, tá bom? Pergunte aí. O que é que você não está entendendo? Falei pra gente que eu te ajudo, Duda. Fala aí. Ah, sim, Duda. Assim, a gente está só aprendendo a formular perguntas em inglês, tá? De onde estão a posição dos objetos. A gente está usando esse where para fazer as perguntas. E quando a gente vai perguntar onde está alguma coisa, a gente usa esse where. A gente está só fazendo o seguinte. A gente está pegando essas imagens e construindo uma pergunta
como se eu estivesse perguntando onde está o objeto. É por isso que todas as frases estão começando com where. Porque eu estou perguntando onde está tal coisa. Where is e o nome do objeto, certo? Under, pois não, under significa embaixo ou abaixo, tá certo? Certo, Duda? Entendeu, Duda? Sim, certo. Pois vamos lá, se eu fosse criar uma pergunta para essa terceira, né, que a gente tem os cadernos, a gente poderia colocar assim, igual os meninos fizeram, né? Onde estão the school objects? Onde estão os objetos escolares? School objects. Onde estão os objetos escolares? Muito bem, tá? E a resposta, né, a gente colocaria o under. Alguém já até se adiantou ali, né? Under, tá certo? Então, se a gente quisesse construir uma frase, né? Nós poderíamos colocar the objects estão, né? Os objects estão, verbo to be no plural, né? The objects are, como a gente usa o under the table, né? Os objetos escolares estão debaixo da mesa. Mas muito bem, é under mesmo. Com 3, né? Pronto, vamos para frente, né? A gente tem a penúltima imagem. Nossa penúltima imagem, a gente tem um rapazinho se escondendo, né? Pelo que a gente pode perceber de trás da árvore. Vamos lá. Em termos de pergunta, qual foi a pergunta que vocês conseguiram criar nessa imagem? Where is the boy? Muito bem. Gabriele Oliveira quem? De nome, assim, eu não... Quem é? Só me atualiza. Gabriele Oliveira é quem? Sim, ô professor, A Júlia. Muito bem. Oi. Pois não. aqui nas folhas do livro, não tá em cima aqui do sofá, né? Uhum. Tá aqui do livro. É on, é? Sim, a do sofá é on, tá certo? Pronto, alguém colocou no chat o seguinte, né? Tô com dúvida em on, in, under, behind, in front of. Muito bem. A gente viu isso aí também em aulas passadas, tá bom? É só a gente lembrar. O in, inclusive, vai anotando comigo, tá certo? Vamos começar pelo on, que você colocou aí no chat. Se você tá com um caderno, vai anotando, tá? On significa no ou na, mas sempre dá a ideia de acima, tá certo? Como se on fosse acima. Por exemplo, aquela famosa frase, a frase mais manjada do inglês, né? The book is on the table, né? O livro está na mesa, tá certo? Então, esse on quer dizer em cima, né? Em cima. In dá uma ideia de dentro, tá certo? Certo? Quando eu vou dizer, por exemplo, a caneta dentro do livro. The pen is in the book. Ou seja, está dentro, tá certo? Então, esse in significa no ou na, mas no sentido de dentro, tá bom? Under quer dizer abaixo, embaixo, abaixo ou embaixo. Behind quer dizer Professor. atrás. In front of quer dizer à frente, tá bom? Professor, esses quadrados embaixo dos objetos, é para botar o nome dos objetos ou é para botar os nomes que estão aqui embaixo dos quadrados? Pronto, esses quadrados são as preposições para você preencher nesses espacinhos, para te ajudar a preencher, tá certo? Então são as preposições que a gente está usando para você preencher esses espacinhos nos quadradinhos, certo? Então vamos lá, né? Essa pergunta... Oi? Professor, porque eu não peguei o depois de under? Assim, depois do under, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu parei no under, né? Under é abaixo, tá certo? Esse behind que você colocou, você pode até colocar uma setinha, né? Setinha e coloca a tradução. Behind quer dizer atrás. Ou de trás, tá certo? Atrás ou de trás. Aí esse in front of é o contrário, quer dizer à frente. À frente ou na frente, tá certo? Obrigada. De nada. Vamos lá. Então, essa pergunta ficaria assim, vamos precisar colocar where is the boy? Pois é, assim mesmo vai ficar, tá? Where is the boy? Porque é um garoto, né? O garoto. Where is the boy? Onde está o garoto? Algumas pessoas, eu acho que eu vi, a Duda colocou o pronome, né? Colocou o he. Eu poderia construir essa frase com he, onde está ele? Poderia, Duda, ficaria assim, ó. Se você quiser colocar o ele, tá certo? Where is he? O he fica depois mesmo,
tá? Porque quando a gente tá fazendo uma pergunta, o verbo to be, ele sempre fica na frente, tá bom? Então você pode colocar assim, where is he? Onde está ele? Ou where is the boy? Onde está o garoto? As duas opções você pode colocar, tá bom? Mas muito bem quem fez, tá? Ô, Kaique, where are the boy and the dog? Tem um cachorro aqui? A gente tá no da árvore ainda, tá bom? Vamos lá, nesse da árvore, tá certo? A preposição que a gente usa é qual? Esse caso que eu tinha escrevido logo, professor, para adiantar lá na frente ainda. Sim, mas vai, calma, cara. O caso que eu pensava que o professor já estava lá. Pronto. Não, tranquilo, tá? Pronto, ó, o João pediu, se adiantou, né? The boy is behind of the tree. Está atrás, de trás da árvore, né? Então, no caso, a gente já sabe que a preposição que a gente vai usar é behind, porque behind quer dizer atrás. Tudo bem, João? Vamos lá, vamos pro último, né? Agora sim, Kaique. Vamos pro último. O último que a gente tem é a pergunta que vocês conseguiram criar dessa imagem. Where are the boy and the dog? Muito bem. We are the boy and... Muito bem, Júlia. A Júlia colocou assim, where are the boy and the dog? Só não esquece do ponto de interrogação, tá, Júlia? Where are the boy and the dog? Né? Onde estão, né? O cachorro, o garoto e o cachorro, né? Vamos lá, muito bem, tá certíssimo. E no caso, a resposta, qual é a preposição que a gente usaria? Essa é a que sobrou, né? Só sobrou uma, na verdade, né? Então, é in front of. Foi a única que sobrou. Mas, vamos lá. Se a gente quisesse construir uma frase, tá? Para ficar mais... Para a gente fazer uma coisa mais elaborada, né? Vamos dizer assim. O garoto e o cachorro estão em frente da casa. Uma frase completa, né? Olha aí o tamanho da frase. Como é que ficaria? O garoto e o cachorro estão em frente à casa. Ah, difícil essa, hein? Difícil assim, vocês conseguem, né? Vamos lá, alguém se arrisca em chat? O garoto e o cachorro estão em frente da casa. Ó, a Duda colocou assim. Pode, quem quiser responder pode, é pra gente exercitar mesmo, tá bom? Ó, olha, a Duda colocou the boy and the dog are in front of the house. Tudo bem, Duda. Quem mais colocou algo diferente? Eu coloquei assim, the boy and the dog are in front of house. Pronto, muito bem, João. Muito bem, João. Então, parabéns, tá? Para quem participou aí, tá certíssimo, tá? Se fôssemos fazer uma resposta grande, ficaria assim. Desculpa, eu ia colocar the boy, vamos juntos, the boy and the dog. Como são dois, né? E é plural, are, estão, in front of the. Eu colocaria esse the porque ele quer dizer a, tá certo? Em frente da casa. Front of the house. Muito bem, João. Muito bem, Duda. Parabéns, tá? Vamos lá, terminamos, né? Todo mundo corrigiu, todo mundo acompanhou. Se alguém tiver pulado uma sem querer, a gente pode colocar só o gabarito, tá? Todo do mesmo jeito, né? Muito bem. In front of the house. Muito bem, Hudson. Pronto, the dog and boy. Né? No caso, o garoto também conta. Alguém que tá com o nome de Jardelli. Você coloca os dois, né? O garoto e o cachorro. Não só o cachorro. Muito bem, tá? Nós vamos pra frente, né? A gente tem o seguinte. A gente tem... Deixa eu só explicar um pouquinho da atividade que vai ficar para casa, tá bom? Porque a gente tem uma atividade que é para colar. Eu sei que algumas pessoas mandaram fotos da página 55 também. Eu estava dando uma olhada nas atividades que eu recebi. No caso, para casa, foi só a 54. Eu vi foto da 55 também. Acho que foi até a Duda que mandou também. Mas era só a 54. A 55 e a 56, tá certo? 55, 56, na verdade 57, porque a número de vocês está diferente. Essa é que vai ficar para casa. Foi ouvido. Vai ficar para casa, tá bom? Então você pode até ir logo marcando, se adiantando, né? Que no caso é a página 55, para você colar, e o anexo ele está na página 56, né? E o anexo na página 57, que tem um anexozinho, né? Da página 58 da de vocês. Que no meu só tem página
só tem 2 páginas, 55 e 57. Mas é porque vocês têm um anexozinho, né? Para vocês recortarem. Pronto, pois essas ficarão para casa, tá bom? Pronto, deixa eu apagar aqui. Eu já posso apagar essas anotações, né, pessoal? Me confirma no chat, vocês já fizeram? Tem alguém ainda querendo copiar alguma coisa? Porque eu vou tirar da tela. Tudo certo? Então, Duda, você já mandou a 50, no caso foi 54, que tinha sido só para casa. Se você já mandou ela, tudo bem. É porque tinha uma a mais. Eu vi lá a página 55 também. E não precisava, mas tá tudo certo. Tá bom? Não precisa mandar de novo, não. Pronto, deixa eu tirar aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para mim. E o que significa front of é na frente. Até deixar aqui no chat, tá? Na frente ou em frente. É a mesma coisa. In front of quer dizer as duas coisas, tá? Em frente ou na frente. Pronto. Pronto, pois não, Laila, sem problema. É a página 55, né? 55 e a página 57. Né? Aí o anexo da 55 está na 56 e o anexo da 57 está na 58. Mas é 55 e 57. Bom? Vamos lá. Quem entrou agora? Eu vi que eu acho que a Isabelle acabou de entrar. Isabelle, qualquer coisa, Isabelle, se você não colocou o seu nome lá em cima na chamada, coloque de tá bom? Nome, número e a sua sala. Para pelo menos quando for incluir na chamada, tem incluído o seu nome, tá bom? Não colocou Duda, pois coloque Duda, porque às vezes eu dou só uma passadinha no chat e vou vendo os números que vocês deixaram, para ficar mais rápido. Então, quem não colocou ainda, aproveita, pode colocar ainda, tá? Enquanto a aula estiver rolando, você pode colocar. O ideal é que seja no começo, mas você pode colocar. Tudo bem. Isso, Caio. 55 e 57. Acho que outra que entrou foi a Natália, eu acho. Alguém que tá com o nome de Maria Natália. Que é a Natália mesmo, né? Mas vamos lá, o que a gente vai fazer, pessoal? A partir da próxima aula, a gente vai começar um novo capítulo, tá? Que nesse mês nós tínhamos 2 capítulos programados pra gente, né? No caso, nós já conseguimos cumprir os 2, tá certo? A gente vai só começar a estudar um pouquinho sobre o capítulo seguinte, que é o capítulo 7. Pronto, a professora já tá entrando. Tá bem? Próxima aula, né? Eu vou deixar na agenda para amanhã, tá? Essa atividade super fácil de fazer, bem rapidinho você faz. Tá? Pessoal, tchau, tá bom? A professora já chegou. Tchau, professor. Tchau, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bom dia. Tia, Bom dia, amores. tia. Bom dia, tia. Bom dia. Boa segunda-feira. Boa semana. Que Jesus possa nos abençoar nessa semana. Que nos ilumine, né? A gente tem que pedir sempre a Deus para nos dar saúde para tudo isso passar. Gente, bom dia. Hoje são 29/6/2020, segunda-feira, e no meu relógio são exatamente 8 horas, tá bom? A gente vai começar. A gente vai ver hoje frações equivalentes. Desliguem os microfones. Não fiquem brincando no chat. As conversas do chat terão que ser relacionadas à aula, tá certo? Não há